Eu sabia que o meu trabalho como enfermeira envolveria situações difíceis, mas jamais imaginei que estaria diante de um desafio como aquele. Quando fui chamada para cuidar de Lucas, um homem milionário que havia sofrido um acidente de carro grave, não fazia ideia de que ele seria alguém que mexeria tanto com minha vida. A clínica onde ele estava internado era uma das mais luxuosas da cidade, algo que eu, com minha rotina simples e prática, raramente visitava. Lucas estava em coma induzido quando fui designada para cuidar dele, e a minha primeira impressão foi de estranheza. Um homem tão poderoso e imponente, deitado em uma cama, vulnerável como qualquer outra pessoa. A ideia de que ele poderia ser alguém tão influente, mas agora totalmente dependente dos outros, me fez refletir sobre o quanto as coisas podem mudar em um piscar de olhos. Quando o vi pela primeira vez, ele estava calado, seus olhos fechados, e o monitor cardíaco pitava suavemente ao fundo. Eu me lembro de como o vi, naquele estado, e minha mente ficou vaga por um momento. Não sabia quem ele era, mas algo no seu rosto, nos traços fortes, me parecia familiar. Talvez fosse só a tensão do momento, ou talvez fosse a fragilidade dele que despertava um eco no meu coração, algo que eu não compreendia. Durante os primeiros dias, Lucas não demonstrou sinais de despertar. Eu me dedicava ao seu cuidado com a mesma atenção e carinho com que tratava qualquer outro paciente. Ele precisava de cuidados constantes, alimentação via sonda, e uma equipe médica atenta. No entanto, mesmo sabendo que ele estava em coma, algo me fazia querer ficar mais perto dele. Não era apenas o desejo de ser uma boa profissional. Havia algo inexplicável, uma sensação de conexão, uma atração silenciosa que eu não conseguia entender. Naqueles dias, passei a estudar suas fichas médicas, tentando entender melhor sua condição. O acidente havia sido brutal, mas não parecia ter causado danos permanentes em seu cérebro. No entanto, o fato de ele ter perdido completamente a memória fez com que sua recuperação fosse mais lenta do que o esperado. Ele não lembrava de nada, nem mesmo de seu próprio nome, seus familiares, ou de seu passado. Nada. E isso me deixou com mais perguntas do que respostas. Como seria a vida dele sem essas lembranças? E o mais inquietante, quem ele era antes de tudo isso? Em meio a essas dúvidas, passei mais tempo observando seu rosto. Ele ainda parecia tão jovem e bonito, com cabelos escuros levemente desgrenhados e uma barba por fazer. Havia uma força em sua expressão, algo em seus traços que fazia com que eu sentisse que ele havia sido alguém importante. Mas importante para quem? Porque eu sentia que já o conhecia, que já o havia visto em algum lugar. Cada vez que o olhava, uma sensação de familiaridade aumentava, e eu não sabia se isso me deixava mais curiosa ou mais confusa. Aquele homem sem memória, com os olhos fechados, se tornava uma presença inconfundível na minha vida. Algo nele parecia despertar sentimentos que eu guardava profundamente, sentimentos que eu não sabia que existiam em mim. Mas ao mesmo tempo, eu não sabia quem ele realmente era, ele não sabia quem eu era, e eu tinha que me limitar a ser apenas sua cuidadora. Então, em uma manhã chuvosa, algo inesperado aconteceu. Lucas começou a reagir. Seus olhos abriram lentamente, e o primeiro olhar que ele lançou foi em minha direção. Seus olhos estavam nublados de confusão, mas algo dentro de mim deu um salto. Não sabia o que esperava ver, mas havia uma tensão no ar, algo entre nós, que eu não soube explicar. Ele olhou para mim, e, por um breve momento, nossas gazes se encontraram. O que eu vi foi uma incerteza profunda e uma leve surpresa, como se ele estivesse tentando se lembrar de algo, mas não conseguisse. Quem sou eu? Sua voz saiu rouca, fraca. Eu sabia que esse momento estava chegando, mas a realidade era muito mais impactante do que eu imaginava. Eu hesitei por um momento, mas então, com a voz suave e tranquila, disse: Você é Lucas. Você sofreu um acidente e perdeu a memória. Você está no hospital, mas vai ficar bem. Ele me olhou com mais atenção, como se tentasse captar a informação que eu acabará de lhe dar. Lucas, ele repetiu, como se o nome não fizesse sentido. E, você? Quem é você? Era uma pergunta simples, mas que cortou meu coração. Eu me vi tomada por uma onda de emoções que não podia controlar.
Como explicar para alguém que não se lembrava de nada de sua vida, que nós já nos conhecíamos de algum modo? Como poderia ser isso possível, se ele não tinha nenhuma lembrança de mim? Eu sou a enfermeira que está cuidando de você, eu disse, tentando manter a calma. Meu nome é Isabela. Ele balançou a cabeça levemente, mas ainda parecia perdido. Não havia nenhuma faísca de reconhecimento em seus olhos. Ele não sabia quem eu era, mas, ao mesmo tempo, havia algo ali, algo na maneira como ele me observava, que sugeria que talvez ele estivesse começando a se lembrar de algo, ou alguém, mesmo que fosse só uma sensação vaga. Passei os dias seguintes tentando cuidar dele da melhor forma possível. No entanto, algo começou a me incomodar cada vez mais. Eu estava ficando obcecada pela ideia de que ele parecia familiar, mas eu não conseguia colocar o porquê disso em palavras. Ele era, sem dúvida, alguém importante em minha vida, mas de onde? A memória dele me atraía, mas eu não sabia se deveria continuar com essa investigação interna. Eu era sua enfermeira, não sua amiga. Minha função era ajudar na sua recuperação, não buscar respostas para o que poderia ser uma ilusão. Ainda assim, não consegui resistir. Durante os dias que se seguiram, comecei a vasculhar mais sobre o passado dele. Cada pista que eu encontrava parecia me afastar mais de quem ele realmente era, mas, ao mesmo tempo, me aproximava de algo. Em algum lugar do meu coração, eu sabia que ele e eu já nos conhecíamos. Ele simplesmente não se lembrava. Mas o que seria esse passado, e por que ele parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo tão distante? Talvez, apenas talvez, a resposta estivesse escondida nas memórias que ele havia perdido. E enquanto ele lutava para se lembrar de tudo, eu me via lutando com um desejo silencioso de saber quem ele era, e por que meu coração batia mais rápido sempre que ele estava por perto. Quando Lucas se recupera um pouco mais, ele me olha fixamente, e suas palavras cortam o ar. Eu sei que te conheço de algum lugar, mas não consigo lembrar de onde. Você foi importante para mim, não foi? Eu sinto meu coração apertar, mas o que posso fazer? Ele não se lembra de nada, e, ao mesmo tempo, me sinto mais próxima dele do que nunca. Será que ele está começando a se lembrar de algo importante? E, mais importante, será que ele se lembrará de mim? Os dias se passaram lentamente, e, para Lucas, cada um deles parecia uma repetição do anterior. Seu corpo começava a se recuperar do acidente, mas sua mente ainda estava presa no vácuo da amnésia. Eu me via todos os dias em sua presença, cuidando dele, ajudando-o com os exercícios, alimentando-o e, aos poucos, tornando-se mais e mais envolvida na sua recuperação. No entanto, uma sensação de inquietação tomava conta de mim a cada minuto. Havia algo em Lucas, algo no olhar dele, que me fazia sentir que ele não era apenas um homem desconhecido. Mas como eu poderia explicar isso a ele? Como poderia dizer a um homem que não se lembrava nem de quem ele era, que ele já foi alguém de extrema importância para mim? A cada dia que passava, ele começava a se lembrar de pequenos detalhes de sua vida anterior. Ele reconhecia algumas palavras, algumas ações, mas nada muito concreto. Como enfermeira, isso era positivo. O progresso era visível, e cada memória que voltava parecia um pequeno passo rumo à recuperação completa. No entanto, o que mais me angustiava era o fato de que, embora ele estivesse começando a se lembrar de algumas coisas, eu não fazia parte dessas lembranças. Seus olhos ainda não brilhavam com a familiaridade que eu tanto esperava. O homem que ele estava se tornando, com o tempo, ainda era um estranho para mim. Mas o mais desconcertante era como ele parecia me olhar, como se estivesse tentando entender quem eu era. Isso me fazia acreditar, ainda mais, que ele já havia me conhecido em algum momento, mas de que forma? De onde? Foi em um dia particularmente calmo que ele começou a fazer perguntas que, de certa forma, já me preparavam para o que viria a seguir. Estávamos em sua suíte no hospital, eu ajudando-o a se sentar na cama para que ele pudesse tomar o café da manhã. Você já disse o seu nome, mas não consigo me lembrar de onde te conheço. Você não é alguém da minha família, é? Ele perguntou, seus olhos ainda cheios de confusão, mas com um leve tom de curiosidade. Eu respirei fundo antes de responder.
Não, eu sou apenas sua enfermeira, Lucas. Estou aqui para ajudar você a se recuperar. Não somos da mesma família. Ele parecia ponderar sobre as palavras, como se estivesse tentando encaixar peças de um quebra-cabeça que ele não sabia como montar. E, naquele momento, percebi o quão difícil isso estava sendo para ele. De repente, a frustração no olhar de Lucas estava mais visível do que nunca. Ele não se lembrava de nada, e, ao mesmo tempo, algo dentro dele, no fundo de seus olhos, dizia que ele sabia que havia algo mais. Algo que ele não conseguia tocar, algo que o deixava inquieto. O que aconteceu comigo, Isabela? Como eu cheguei aqui? Por que eu não consigo me lembrar de nada? Ele perguntou novamente, agora com um tom mais suave, mais vulnerável. Essas perguntas me cortaram de uma forma que eu não esperava. Eu sabia que ele estava em uma jornada difícil de recuperação, mas também sabia que ele não estava preparado para descobrir tudo o que havia acontecido em sua vida antes do acidente. Era doloroso vê-lo assim, sem saber de nada sobre si mesmo, e ainda mais doloroso porque eu sabia o que ele representava para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia deixá-lo saber. Não ainda. Eu precisava de mais tempo. Lucas não estava pronto para enfrentar o que ele havia perdido, e eu também não estava pronta para reviver os momentos que tivemos. Eles eram bons, maravilhosos, mas o que aconteceu entre nós foi complicado e cheio de dor. E não sabia se ele poderia lidar com isso, especialmente agora, quando ele estava em uma luta constante contra a amnésia. Você sofreu um acidente sério, Lucas. Seu corpo está se recuperando, mas sua mente ainda precisa de tempo. Vai levar um pouco mais de tempo até você começar a lembrar de tudo, mas é um processo. Não se preocupe. Mas eu sabia que não poderia manter isso por muito mais tempo. Ele estava começando a desconfiar, e não poderia continuar escondendo a verdade por mais tempo. À medida que os dias passavam, Lucas continuava a recuperar fragmentos de sua memória. Ele começava a lembrar de alguns detalhes de sua vida profissional, de coisas do seu trabalho, mas nada muito pessoal. Nada sobre mim. Eu não sabia se isso era bom ou ruim. Ele estava começando a se lembrar, mas não se lembrava de mim. Era como se ele estivesse se reconstruindo aos poucos, mas as peças que me envolviam estavam faltando. Ele não sabia, mas estava se tornando uma versão de si mesmo que eu não reconhecia, mas ao mesmo tempo, algo nele me era tão familiar. Foi em uma tarde quente que ele me perguntou algo que me fez gelar por dentro. Estávamos em um momento de descanso, ele sentado na varanda, e eu ao seu lado, observando a vista. Ele virou para mim, como se tivesse uma epifania, e disse: Eu sei que isso pode parecer estranho, mas você tem alguma coisa a ver com meu passado? Algo que eu não consigo lembrar? Essas palavras caíram sobre mim como um peso, e por um momento, eu fiquei em silêncio. Lucas me observava atentamente, tentando captar qualquer reação. Eu queria dizer a ele a verdade, mas as palavras pareciam presas na minha garganta. O que eu poderia dizer? Como explicar que ele, esse homem à minha frente, já foi tudo para mim, mas não se lembrava de nada disso? Como contar a ele que eu já o amei, que o perdi e que agora estava tentando ajudá-lo a reconstruir sua vida, enquanto lutava com a dor de não saber se ele algum dia se lembraria de nós? Não sei o que você está se referindo, Lucas, eu respondi, tentando esconder a dor que me consumia. Talvez, quando você começar a se lembrar mais, tudo isso faça mais sentido. Mas dentro de mim, eu sabia que a verdade estava mais perto do que ele imaginava. Ele estava começando a se lembrar de algo, e isso era perigoso. O que aconteceria quando ele realmente se lembrasse de tudo? E, mais importante, o que aconteceria quando ele lembrasse de mim? A tarde se arrastava, e eu não conseguia tirar da minha cabeça as palavras de Lucas. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas você tem alguma coisa a ver com meu passado? A pergunta ficou ecoando na minha mente, e uma parte de mim queria responder, queria contar a verdade, mas o medo de perder ele novamente me paralisava. Será que ele realmente estava começando a se lembrar? E, mais importante, será que ele ainda me amara, se lembrasse do nosso passado?
Os dias começaram a se misturar, como se o tempo estivesse suspenso entre o presente e as memórias fragmentadas que Lucas começava a recuperar. Seu processo de recuperação era lento, mas consistente. Eu observava todos os dias, tentando entender o que estava acontecendo dentro dele, o que ele realmente sentia enquanto sua mente tentava resgatar um passado que ele não conseguia alcançar. Para mim, o trabalho era o mesmo: ajudá-lo a se alimentar, a fazer exercícios leves, guiá-lo em sua jornada de recuperação. Mas a cada nova lembrança que ele recuperava, a cada fragmento que voltava à sua mente, meu coração parecia bater mais forte. Eu me via tentando controlar as emoções, tentando ser apenas sua enfermeira, mas cada olhar que ele me dava, cada momento de silêncio, me deixava mais e mais vulnerável. A conexão entre nós estava crescendo, e eu não sabia até onde ela iria. Foi em uma manhã cinzenta, quando o dia estava especialmente calmo, que algo aconteceu. Lucas estava em sua cama, com os olhos fechados, respirando profundamente. Eu estava ocupada ajustando o monitor que acompanhava seu ritmo cardíaco, quando ouvi sua voz rouca e suave chamar meu nome. Não era uma surpresa, mas algo em sua voz, naquele momento, fez meu estômago revirar. Isabela, ele disse, quase sussurrando. Eu estou começando a lembrar de algumas coisas. Meu coração acelerou, e eu me virei para ele rapidamente, mas tentei esconder a ansiedade. Quando ele abriu os olhos, me encarei com uma expressão de confusão misturada com uma luz de esperança. Algo estava mudando, e o medo de que ele fosse se afastar de mim novamente começou a se dissipar. Ele não sabia, mas eu já sentia que algo dentro dele estava começando a se despertar. Do que você se lembra? Perguntei, com uma calma que mal conseguia sustentar. Eu queria desesperadamente saber, mas ao mesmo tempo, temia que ele estivesse prestes a tocar em algo que eu não estava pronta para compartilhar. Ele me olhou com mais intensidade, tentando puxar as palavras. Eu não sei, são apenas flashes, pequenos momentos. Eu me lembro de estar em uma festa, em uma grande casa, e havia uma mulher ao meu lado. Não consigo ver o rosto dela direito, mas eu sei que ela era importante. Eu sentia uma ligação com ela, algo que me fazia querer estar com ela o tempo todo. Eu congelei por um momento, tentando processar o que ele havia dito. Lucas estava começando a se lembrar de algo, mas não o suficiente para entender o todo. Ele falava de uma mulher ao seu lado, uma mulher com quem ele compartilhava uma conexão profunda, e eu sabia, sem precisar dizer uma palavra, que essa mulher era eu. Mas ele ainda não sabia disso. Ele não sabia que estava falando sobre mim. É só uma lembrança vaga, Isabela, ele continuou, sua voz agora mais fraca, mas há algo em mim, uma sensação, talvez você me ajude a entender o que estou tentando lembrar. Eu tentei manter a compostura, mas algo dentro de mim estava se quebrando. Ele estava começando a entender, mesmo que parcialmente, a conexão que existia entre nós, mas não tinha ideia do que realmente significava. Para ele, ainda éramos estranhos, uma enfermeira e um paciente, mas para mim, nós éramos mais do que isso. A sua recuperação está indo bem, Lucas disse, tentando manter o controle da situação. Esses momentos em que você começa a se lembrar são normais. Com o tempo, as memórias vão voltando, e talvez você consiga conectar mais pontos. Ele fechou os olhos novamente, como se tentasse forçar sua mente a lembrar mais. A tensão era palpável entre nós, e cada segundo que passava parecia se estender indefinidamente. A ideia de que ele poderia lembrar de mim, de nós, me deixou tanto esperançosa quanto temerosa. Naquele momento, eu sabia que algo maior estava se aproximando. Lucas estava começando a se lembrar, e eu não sabia se estava preparada para o que isso significaria. Ele não estava mais apenas recuperando a memória de sua vida, mas também começava a tocar em algo muito mais profundo, o nosso passado juntos, o amor que compartilhamos, e as coisas que nos separaram. Nos dias seguintes, a recuperação de Lucas continuava a avançar, mas as lembranças vinham e iam, com mais intensidade. Ele me dizia de pequenos detalhes, uma conversa que teve com um amigo, uma viagem que fez, uma festa onde se sentiu particularmente feliz. Tudo isso parecia fazer parte de um quebra-cabeça, mas ainda faltavam peças cruciais. E eu sabia que,
eventualmente, ele começaria a se lembrar de mim. O medo de que ele se lembrasse e não me aceitasse, de que ele pudesse olhar para mim e ver apenas uma estranha, me consumia. Eu sabia que Lucas não era o homem que ele foi antes do acidente, mas também sabia que ele já havia sido alguém que me fez sentir amada. E, agora, ele não sabia mais quem eu era. Isso me deixava com um vazio que eu não sabia como preencher. Foi então que, em um momento particularmente vulnerável, Lucas fez uma pergunta que me deixou sem palavras. Estávamos em seu quarto, o sol já começava a se pôr, e a luz suave iluminava seu rosto, dando-lhe um ar quase etéreo. Ele me olhou fixamente, como se estivesse analisando cada detalhe meu, e disse: Isabela, por que você se importa tanto comigo? Eu sou um estranho para você. Você nunca me conheceu de verdade, não é? Eu senti uma dor profunda em meu peito. Como poderia explicar para ele que, mesmo sem ele lembrar, nós já fomos mais do que ele poderia imaginar? Como contar a ele que a minha vida, a minha história, estava entrelaçada com a dele, de uma maneira que ele não podia sequer compreender? E como lidar com o medo de que ele não me amasse mais quando finalmente soubesse quem eu era para ele? Eu engoli em seco, sentindo o peso das palavras. Não é bem assim, Lucas. O que você está passando é difícil para ambos. Mas você está começando a se lembrar de algumas coisas, e isso é um progresso. Ele franziu a testa, ainda tentando entender o que estava acontecendo com ele. Eu sei que tem algo mais, Isabela. Há algo em mim que não consigo entender, mas você parece ser parte disso. Como se eu não pudesse ficar sem você. Esse foi o momento em que meu coração quase parou. Lucas estava começando a se lembrar de algo mais profundo, algo que se relacionava diretamente comigo. Mas o que ele realmente estava sentindo? Ele estava reconhecendo em sua alma, em seu coração, algo que o conectava a mim, mas sua mente ainda estava em caos. Será que ele estava começando a se apaixonar por mim novamente, ou será que eu estava apenas projetando minhas próprias emoções nele? Eu não sabia, e o medo de descobrir a verdade me fazia hesitar em dar um passo à frente. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, eu me peguei olhando para ele por mais tempo do que o habitual. O que ele havia dito ainda ecoava na minha mente. Há algo em mim que não consigo entender, mas você parece ser parte disso. Eu sabia que a memória dele estava voltando, mas será que ele realmente me reconheceria, por completo? Ou será que o passado, com todas as suas complicações, nos impediria de seguir em frente? Eu não sabia, mas o que eu sentia por ele, eu não poderia esconder por muito mais tempo. E quando ele finalmente se lembrasse de tudo, como eu lidaria com isso? Os dias seguintes foram um turbilhão. Lucas estava começando a se lembrar de mais e mais detalhes de sua vida anterior, mas, ao mesmo tempo, isso parecia gerar mais confusão do que alívio. Para ele, a recuperação de sua memória não estava sendo apenas um retorno ao passado, era uma mistura de emoções, de perguntas não respondidas, de rostos e momentos que ele não conseguia mais conectar. E eu, que estava ao seu lado o tempo todo, não sabia o que fazer com os sentimentos que começavam a borbulhar dentro de mim. Cada vez que ele mencionava algo que o fazia se lembrar, meu coração dava um salto. Às vezes, ele dizia que estava começando a entender quem ele era, mas, na maioria das vezes, ele parecia mais perdido do que nunca. Era como se ele estivesse reconstituindo a vida que tinha, mas de uma maneira distorcida e incompleta. Lucas tentava se lembrar da mulher ao seu lado, mas as memórias ainda estavam desordenadas, como se ele estivesse montando um quebra-cabeça que não tinha todas as peças. Eu sabia que ele estava começando a se lembrar de mim. Havia algo nos seus olhos, uma intensidade crescente sempre que ele me olhava. Era uma mistura de confusão, mas também de algo mais, algo que eu não podia explicar. Eu queria desesperadamente ajudá-lo a lembrar, a restaurar os pedaços de nós dois, mas o medo de que ele não me reconhecesse, de que ele não me visse mais como a mulher que ele amava, me paralisava. Naquela manhã, ao entrar no quarto para minha rotina de cuidados, algo no olhar de Lucas me fez parar. Ele estava mais alerta, mais atento, e parecia estar esperando por algo. Eu sabia que estava prestes a ser confrontada com algo que eu não estava totalmente preparada para enfrentar.
Isabela, ele disse, sua voz mais firme, como se estivesse tomando coragem. Eu não posso mais ignorar isso. Você tem algo a ver com meu passado, não tem? Há algo entre nós que eu não consigo mais deixar para trás. O que ele estava dizendo era claro. Ele começava a se lembrar, finalmente. Mas o que eu não esperava era o peso das palavras que viriam a seguir. Ele olhou diretamente para mim, seus olhos intensos, como se tentasse ler o que eu sentia. Eu sabia que, naquele momento, ele estava prestes a tocar na verdade que eu havia tentado esconder, na verdade que eu temia. Eu lembro de você, Isabela. De nós. De algo que compartilhamos. Mas não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que havia amor, mas também há dor, não é? Há algo entre nós que está quebrado, algo que não está certo. As palavras dele cortaram meu coração. Lucas já sabia o que eu temia, a dor do nosso passado. Eu sentia isso, mas não sabia como explicar. Como poderia dizer a ele que o amava, mas que o amor que compartilhamos tinha sido destruído? Como contar a ele que, apesar de todo o amor que ainda existia, nosso relacionamento havia sido marcado por feridas profundas que nem o tempo, nem a memória, poderiam apagar completamente? Sim, eu disse, minha voz falhando ligeiramente. Havia amor entre nós, Lucas. Mas também havia dor. E há muito tempo, quando você partiu, eu não sabia como continuar. Você foi uma parte fundamental da minha vida, mas algo aconteceu entre nós. E agora, tudo o que posso fazer é cuidar de você, e tentar ajudá-lo a encontrar as peças do seu passado. Mas eu não sei se você quer a verdade. Eu não sei se está pronto para ouvir tudo. Ele me olhou com uma expressão de frustração misturada com uma tristeza profunda. Mas eu preciso saber, Isabela. Eu preciso entender o que aconteceu. Não posso continuar vivendo no escuro. Não posso continuar sem saber o que aconteceu entre nós, o que nos separou. Eu sabia que não havia mais como esconder. Ele estava começando a recuperar as memórias, e eu não podia mais ser a guardiã de seu passado, escondendo a verdade. Eu não podia mais carregar o peso de não contar a ele o que aconteceu entre nós dois. Quando você partiu, Lucas, você me deixou. Não foi por causa de um acidente, não foi porque eu te fiz algo. Você me deixou porque decidiu seguir um caminho diferente. E isso me destruiu. Eu não sabia como continuar, e, por um tempo, pensei que nunca mais conseguiria amar ninguém da mesma forma que te amei. Eu senti as lágrimas se formando, mas não as deixei cair. Não ali, não na frente dele. Não quando ele ainda estava tentando se entender, tentando se lembrar do que éramos. Mas a verdade estava diante de nós. Ele precisava ouvir o que aconteceu, o que ele fez para me machucar, o que aconteceu com o nosso amor. Você me deixou para seguir sua carreira, para ser o milionário que você sempre quis ser, mas a um custo. O custo da nossa felicidade. Você não pensou em mim, nem no que estávamos construindo juntos. E quando você se foi, eu fiquei sozinha. E não só isso, Lucas. Eu também perdi a confiança em mim mesma. Ele ficou em silêncio, como se estivesse processando minhas palavras, como se estivesse tentando conectar as peças que estavam faltando. Eu sabia que o peso do que ele tinha feito me machucava ainda, mas, ao mesmo tempo, eu não podia mais viver no passado. O que tínhamos, o que perdemos, não poderia ser trazido de volta sem que enfrentássemos as consequências. Eu não sabia que você sentia isso, Isabela, ele disse finalmente, sua voz baixa, quase arrependida. Eu sei que não tenho direito de pedir desculpas, mas eu soube que te magoei. E não sei como consertar, como te fazer ver que, apesar de tudo, eu ainda sou o mesmo homem, mas com um coração que perdeu tanto, tanto tempo. As palavras dele foram como um soco no estômago. Ele estava se desculpando, mas eu sabia que as desculpas não seriam suficientes. O que ele havia feito não poderia ser apagado com um simples pedido de perdão. Mas ao mesmo tempo, ver Lucas ali, tentando entender o que aconteceu, tentando encontrar o caminho de volta para mim, me fez questionar tudo. O amor que ainda sentia por ele.
A dor que carregava. O desejo de reconstruir tudo. Eu não sei se posso te perdoar, Lucas disse com uma voz trêmula. Eu não sei se consigo voltar a confiar em você. Mas, de alguma forma, você ainda está aqui. Você ainda é parte de mim. E não importa o que aconteceu, você vai sempre ter um pedaço de mim, mesmo que eu não saiba o que fazer com ele. Ele ficou em silêncio, e eu sabia que o que eu estava dizendo para ele não era o que ele esperava ouvir. Mas era a única coisa que eu podia oferecer naquele momento. A verdade. Mesmo que isso significasse que nosso amor não seria restaurado da noite para o dia. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo, processando minhas palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de determinação. Então me dê uma chance, Isabela. Deixe-me provar que, mesmo com tudo o que aconteceu, eu ainda posso ser o homem que você merece. Dê-me um tempo, apenas um tempo para reconstruir tudo o que perdemos. Eu sabia que ele queria provar algo, mas eu estava tão quebrada, tão cheia de dúvidas. O que eu faria? Aceitaria seu pedido ou seguiria em frente sem ele? E, mais importante, se eu o aceitasse de volta, poderia realmente superar o que ele fez? Os dias que se seguiram à nossa conversa no quarto do hospital pareciam se estender infinitamente, como se o tempo tivesse se detido para que ambos enfrentássemos o peso do que havia sido dito. Lucas estava mais presente, suas memórias voltando aos poucos, mas com cada lembrança, uma nova camada de complicações surgia. Ele começava a entender quem ele havia sido antes do acidente, mas o problema não estava apenas nas memórias perdidas. Estava na reconciliação, nas palavras não ditas, nos sentimentos que haviam sido enterrados durante anos. Eu, por outro lado, me via em um turbilhão de emoções. Ele havia pedido uma chance, a chance de provar que poderia ser o homem que eu merecia, mas, seria isso possível? Poderia eu realmente confiar nele de novo? Poderia eu deixar o passado para trás e seguir em frente com ele, ou as feridas que ele havia causado seriam profundas demais para curar? A luta interna era intensa. Eu sabia que o que ele estava passando era igualmente doloroso, talvez até mais, porque ele não sabia exatamente quem ele era. Ele estava tentando reconstruir sua identidade, enquanto eu estava tentando encontrar uma maneira de superar a dor que ele causou. Lucas estava começando a se lembrar de coisas do nosso passado, mas sempre com uma sensação de vazio, como se faltasse uma parte importante da história. E a parte mais difícil de tudo isso era que, embora ele estivesse começando a entender o que nós tivemos, eu não sabia se aquilo poderia ser suficiente para recuperar a confiança que havia sido perdida. Naquela manhã, quando entrei no quarto para iniciar a rotina de cuidados, notei imediatamente a expressão de Lucas. Ele estava sentado na cama, os olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse imerso em seus próprios pensamentos. Ele parecia mais calmo, mas havia algo em seu olhar que me dizia que ele estava lidando com algo muito maior do que apenas a perda de memória. Ele não estava apenas tentando lembrar quem ele era, mas também tentando entender o que aconteceria agora entre nós. Isabela, ele começou, sua voz tranquila, mas carregada de um peso que não passava despercebido. Eu sei que as coisas entre nós não foram fáceis. Eu sei que eu fiz você sofrer. Mas, você ainda sente algo por mim? A pergunta me pegou de surpresa, e por um momento, o tempo pareceu parar. Eu sabia que ele estava tentando entender onde eu estava emocionalmente, se havia algum espaço para ele em meu coração, mas a resposta não era simples. Como poderia ser simples? A dor que eu carregava dentro de mim, o vazio que ele havia deixado, não eram coisas que podiam ser apagadas por palavras de arrependimento, por gestos de carinho. Tudo isso estava envolto em camadas de insegurança, de desconfiança, de medo. Eu olhei para ele, e por um momento, as palavras me escaparam. Lucas não sabia o quanto o que ele fez me havia marcado. O quanto eu tinha mudado, o quanto me tornei alguém diferente por causa da dor que ele me causou. Mas ele também não sabia que, apesar de tudo, uma parte de mim ainda o amava profundamente. Como explicar isso? Como explicar o que estava dentro de mim sem que parecesse que eu estava me entregando demais, sem que parecesse que eu estava me permitindo ser vulnerável de novo?
Eu não sei, Lucas, minha voz saiu quase em um suspiro. Eu não sei o que sinto por você agora. Eu sei que parte de mim ainda sente algo por você, mas é difícil. Tudo isso, tudo o que aconteceu, não é fácil de superar. Ele se aproximou, seus olhos buscando algo que eu não podia mais dar. Eu sei que não é fácil. Mas eu quero tentar, Isabela. Eu quero tentar reconstruir o que nós tivemos. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas posso fazer o meu melhor para fazer as coisas certas agora. Eu senti o calor das suas palavras, mas o medo me tomou. O medo de abrir meu coração novamente, o medo de que ele me magoasse mais uma vez. Lucas estava tentando, eu sabia disso, mas ele estava tão perdido quanto eu. Ele ainda estava em processo de recuperação, e enquanto ele tentava recuperar sua memória, eu estava tentando recuperar minha confiança nele. Mas você não sabe o que fez, Lucas, eu disse, minha voz tremendo. Você não sabe o quanto me feriu quando me deixou, quando seguiu o seu próprio caminho, quando me fez sentir que eu não era o suficiente. Eu não posso simplesmente esquecer tudo isso e te dar uma chance, sem que isso doa. Eu vi a dor em seus olhos. Ele estava começando a entender, mas o quanto ele realmente entendia? Ele estava tentando, e isso me fazia sentir uma mistura de esperança e raiva. Eu queria acreditar nele, eu queria acreditar que o amor que nós compartilhamos poderia ser recuperado, mas uma parte de mim dizia que isso talvez fosse impossível. Como poderíamos seguir em frente, quando o passado ainda estava entre nós? Eu sei que eu não posso mudar o que fiz, mas posso te mostrar que o que sentimos pode voltar a ser real, ele disse, com um suspiro de frustração. Eu posso lutar por você, Isabela, se você me der uma chance. Eu sei que tenho que me reconquistar, e isso não vai ser fácil, mas, por favor, me deixe tentar. Havia algo em suas palavras que me fazia questionar minha decisão. Algo que me fazia querer acreditar que, apesar do que aconteceu, ele ainda podia ser o homem que eu amava. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia se eu tinha forças para acreditar nisso. Eu não sabia se eu conseguia arriscar meu coração de novo. O medo da rejeição, o medo de mais dor, me paralisava. Mas também havia uma chama de esperança, uma chama que eu não conseguia apagar. Eu não sei, Lucas. Não sei se posso te dar o que você quer. Não sei se posso confiar em você novamente, eu disse, minha voz agora mais baixa, cheia de dor. Eu estou tentando, mas não posso fazer isso sozinha. Ele pegou minha mão, um gesto simples, mas carregado de significado. Você não está sozinha, Isabela. Eu não quero que você faça isso sozinha. Eu só preciso de uma chance para te mostrar que podemos reconstruir isso. Eu te amo, e isso nunca mudou. Aquelas palavras. Eu sabia que ele estava sendo sincero, mas será que ele sabia o que estava dizendo? Será que ele entendia a magnitude daquilo? Ele me amava, mas ele também tinha se perdido em um caminho que o afastou de mim. Como poderia eu confiar nisso novamente? Como poderia eu simplesmente aceitar o amor dele depois de tudo o que aconteceu? A luta dentro de mim aumentava. Uma parte de mim queria correr para os braços dele, queria acreditar no que ele dizia, mas outra parte de mim me puxava para a realidade. O medo, a dor, a desconfiança ainda estavam presentes. O que seria mais difícil? Tentar reconstruir o que perdemos ou simplesmente seguir em frente, sem olhar para trás? Eu não sei o que fazer, Lucas, eu murmurei, as lágrimas começando a se formar nos meus olhos. Eu ainda te amo, mas eu não sei se isso é o suficiente para seguir em frente. O que você espera de mim? Ele se aproximou ainda mais, e seus olhos estavam mais intensos do que nunca. Eu espero que você me dê uma chance de mostrar que posso te fazer feliz de novo. Só uma chance, Isabela. Os dias pareciam passar em câmera lenta, e eu, imersa em minha própria confusão emocional, me via perdida em uma montanha-russa de sentimentos. Cada palavra que Lucas dizia, cada gesto que ele fazia, me levava de volta ao passado. Às vezes, parecia que tudo entre nós poderia ser restaurado, que poderíamos voltar a ser aquele casal apaixonado, mas então a dor de tudo o que aconteceu surgia como um lembrete cruel.
Ele estava se esforçando, estava se abrindo, mas eu não sabia se isso era suficiente. Eu não sabia se eu conseguiria superar a ferida que ele havia deixado em meu coração. Lucas estava se recuperando, suas memórias voltando, pouco a pouco, como peças de um quebra-cabeça que ele tinha que montar sozinho. Mas mesmo com as memórias voltando, a dúvida ainda permanecia. Ele ainda era o homem que me amava? Ou ele apenas sentia uma obrigação de reparar os erros do passado? E, o mais importante, eu ainda poderia confiar nele? Eu estava em um estado constante de ansiedade. Durante o dia, me concentrava em minhas tarefas profissionais, tentando não misturar minhas emoções com o que ele precisava. À noite, porém, quando a calma tomava conta da clínica e eu ficava sozinha com meus pensamentos, a dúvida me consumia. Eu pensava nas memórias que nós dois compartilhamos, no amor que senti por ele, e nas promessas que foram quebradas. Será que eu poderia dar-lhe uma chance? Ou seria apenas mais uma ilusão, mais uma decepção? O pior de tudo era que, mesmo com tanto sofrimento, uma parte de mim ainda sentia uma conexão com ele. Quando ele me olhava, quando ele falava comigo, havia algo ali, algo que eu não conseguia controlar, algo que me fazia querer acreditar nele. Mas ao mesmo tempo, o medo de me magoar novamente estava em cada fibra do meu ser. A dor que ele me causou estava gravada profundamente, e eu não sabia se conseguiria ignorá-la. Naquele dia, ele me fez uma pergunta, uma que parecia simples, mas que me fez questionar tudo o que eu sabia sobre nós dois. Estávamos na sala de descanso, eu estava organizando alguns papéis enquanto Lucas se sentava à mesa, com os olhos fixos em mim. Ele parecia pensativo, como se estivesse tentando reunir coragem para algo importante. Isabela, ele disse, com a voz calma, mas cheia de uma intensidade que me pegou de surpresa. Eu sei que a decisão não é fácil. Eu entendo que você tem seus medos, suas reservas, mas, por favor, me diga, o que você realmente sente por mim agora? Você ainda me ama? Essas palavras caíram sobre mim como um peso enorme, algo que eu não esperava. Eu sabia que ele estava lutando para entender, que ele queria respostas, mas eu não sabia o que dizer. Como poderia ser honesta com ele sem colocar a minha vulnerabilidade nas mãos dele? Como poderia explicar que, sim, ainda o amava, mas que o medo de mais dor me impedia de ser completamente honesta com ele? Eu respirei fundo, tentando reunir as palavras certas, tentando encontrar algo que fosse verdadeiro, mas sem entregar meu coração completamente. Eu ainda te amo, Lucas. Mas amar você não é o suficiente para apagar tudo o que aconteceu. A dor, a traição, eu me feri demais para confiar em você de novo. E isso é algo que você não pode entender porque não lembra. Você não sabe o quanto me deixou sozinha, como eu me senti depois de tudo. Ele se aproximou, o olhar dele fixo em mim, como se tentasse ler minha alma. Eu sei que fiz você sofrer. Eu sei que não posso apagar isso. E sei que não tenho o direito de pedir nada de você, mas você ainda sente algo por mim. Isso é o que importa, Isabela. Eu não preciso das suas desculpas, não preciso de promessas. Só preciso de uma chance. Me dê a chance de reconquistar a sua confiança. Me dê a chance de ser o homem que você merece. As palavras dele me atingiram com força. Ele estava tentando ser vulnerável, tentando se expor, e isso me fez questionar ainda mais o que eu sentia por ele. O amor que eu carregava ainda estava ali, mas as cicatrizes do passado eram profundas. Lucas queria uma chance para se redimir, mas será que eu poderia realmente perdoá-lo? Será que, ao dar-lhe uma chance, não estaria me colocando em um caminho cheio de dor e arrependimento? Eu não sabia o que dizer. Cada vez que ele falava, ele me aproximava um pouco mais da decisão que eu sabia que teria que tomar, mas que temia enfrentar. Era fácil dizer que eu o amava, mas seria isso suficiente para esquecer o que ele fez? Eu ainda carregava aquela sensação de abandono, aquele sentimento de que ele me deixou para trás, para seguir seus próprios sonhos, sem se importar com o que eu sentia. Como podia esquecer tudo isso e seguir em frente? Lucas, não é assim que funciona, eu respondi, com a voz embargada, tentando manter o controle.
Eu não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Eu não posso apagar a dor, a solidão. Eu estive sozinha por tanto tempo, e agora, você aparece, tentando fazer as coisas certas, mas o que isso significa para mim? Será que eu posso simplesmente abrir meu coração de novo? Ele olhou para mim, os olhos carregados de compreensão e, ao mesmo tempo, de um desejo profundo de reparar o que foi quebrado. Eu sei que não posso consertar tudo com um pedido, Isabela, mas me deixe tentar. Eu quero mostrar para você que eu sou mais do que o homem que te deixou. Eu sou mais do que as memórias ruins. Eu sou alguém que realmente se importa com você, e eu não quero perder isso. Eu queria acreditar nele. Eu queria deixar o medo de lado e dar-lhe uma chance. Mas, dentro de mim, algo me dizia que não seria tão fácil. O amor é complicado, especialmente quando ele vem carregado de feridas não cicatrizadas. Como poderia eu acreditar em suas palavras, quando eu mesma ainda estava lutando para confiar em mim mesma? A luta interna continuava, e Lucas parecia entender isso. Ele sabia que não era fácil para mim. Ele sabia que eu ainda estava processando as cicatrizes do passado, e que ele não poderia curá-las com um simples pedido. Mas ele estava disposto a tentar, e isso me fazia questionar tudo o que eu havia pensado até aquele momento. Isabela, ele sussurrou, com a voz suave e cheia de sinceridade. Eu te amo. E, se você me der a chance, vou fazer o meu melhor para provar que posso ser o homem que você merece. Eu só preciso de uma chance. Me deixe tentar. Eu olhei para ele, e pela primeira vez em dias, algo dentro de mim parecia se suavizar. Talvez eu pudesse tentar, talvez fosse possível reconstruir o que havíamos perdido. Mas o medo ainda estava lá, me segurando. O que aconteceria se eu acreditasse nele novamente, e ele me magoasse mais uma vez? E se eu me entregasse de novo, e ele não fosse capaz de me dar o que eu precisava? Eu olhei para ele, meu coração batendo mais rápido. Lucas estava ali, vulnerável, pedindo algo que ele sabia que não tinha o direito de pedir. Eu queria acreditar nele, mas algo me dizia que, se eu caísse novamente, as consequências poderiam ser mais do que eu poderia suportar. E, no momento, com a tensão no ar, a única coisa que consegui dizer foi: eu preciso de tempo, Lucas. Eu preciso de tempo para pensar. A noite parecia não ter fim. A luz suave que entrava pela janela do quarto de Lucas iluminava seu rosto enquanto ele estava sentado na cama, absorto em seus próprios pensamentos. Eu, por outro lado, estava em um estado de inquietação. O pedido dele ainda ecoava em minha mente, como um sussurro que me chamava. Ele queria uma chance, ele queria provar que poderia ser o homem que eu merecia, mas eu ainda estava hesitando. O que acontecia entre nós não era simples. Era um jogo de sombras, onde cada passo parecia mais pesado que o anterior. Eu me via lutando contra meus próprios sentimentos, contra a dor que ainda me acompanhava, e mais do que isso, contra a dúvida de que ele realmente poderia se tornar o homem que eu desejava. O medo de me entregar novamente, de cair em um erro que já havia cometido no passado, me paralisava. Mas o desejo de sentir algo novo, de experimentar novamente o que tivemos, era forte demais para ser ignorado. E foi nesse cenário, nesse turbilhão de emoções, que Lucas se aproximou de mim naquela noite. Isabela, sua voz estava mais suave do que nunca, mas havia uma seriedade nela que me fez parar e olhá-lo com atenção. Eu sei que você tem suas dúvidas. Eu não espero que você me perdoe imediatamente, mas você não pode negar o que nós tivemos. Eu sinto em mim, em cada pedaço da minha memória que volta, que há algo entre nós. Algo que nunca se foi, mesmo depois de tanto tempo. As palavras dele me atingiram com força. Ele estava falando da memória dele, dos sentimentos que estavam voltando, e eu sabia que, de alguma forma, ele estava tentando recuperar o que tínhamos. Ele não sabia ainda completamente, mas ele estava começando a entender, a sentir, que havia uma conexão que ia além das palavras que trocávamos. Algo no ar entre nós dois parecia ser mais forte do que qualquer barreira que tivesse sido construída. Lucas, eu disse, minha voz falhando um pouco, eu sei o que você está tentando dizer. Mas não é assim que funciona.
O que tivemos foi bom, sim, mas você me deixou. Você me deixou quando mais precisei. E isso é algo que não posso simplesmente ignorar, não importa o quanto eu ainda sinta por você. Ele respirou fundo, e seus olhos se fixaram nos meus com uma intensidade tão profunda que parecia que ele estava tentando alcançar minha alma. Eu sabia que ele estava se esforçando, que ele queria que eu acreditasse nele, que ele estava se entregando de uma forma que talvez eu não estivesse preparada para aceitar. Eu sei que fiz você sofrer, Isabela. Eu não esperava que você me perdoasse imediatamente, eu não sou ingênuo. Mas você tem que entender que eu nunca quis te machucar. Eu estava perdido, eu estava tentando ser alguém que não era, e eu te perdi no processo. Eu te deixei, e eu sei que isso nunca poderá ser apagado. Mas estou aqui agora, tentando, de alguma forma, mostrar que posso ser o homem que você precisa. Essas palavras fizeram meu coração acelerar. Eu senti a sinceridade em sua voz, mas ao mesmo tempo, não sabia se aquilo era suficiente para apagar o que já havia acontecido. Ele estava começando a se lembrar, começava a entender, mas será que ele poderia ser a pessoa que ele havia sido antes? Será que ele conseguiria ser o homem que eu ainda amava? Lucas, comecei, tentando manter a calma, eu ainda não sei o que fazer com tudo isso. Eu não sei se posso simplesmente voltar a confiar em você, nem sei se seria justo contigo ou comigo mesma. Eu estou tentando, mas é difícil. Tudo isso mexe demais comigo. Ele me olhou, seus olhos cheios de uma tristeza genuína. Eu sabia que ele estava se entregando, que ele estava se tornando vulnerável diante de mim de uma forma que não poderia negar. E, por um momento, eu me senti tocada por isso. Ele estava tentando me conquistar novamente, estava tentando fazer as coisas certas, mas a dor do passado, ainda estava em mim. Eu fechei os olhos, tentando afastar a emoção que me consumia. Lucas estava ali, tentando reconstruir o que perdemos, mas o que ele não sabia era que o passado, aquele mesmo passado que ele começava a lembrar, me destruía por dentro. Cada memória que ele trazia de volta parecia cavar mais fundo as feridas que eu ainda carregava. E então, ele fez algo que eu não esperava. Ele se levantou da cama, foi até a janela e olhou para fora, como se estivesse buscando algo na noite escura. Quando ele voltou seus olhos para mim, havia algo diferente neles, algo de determinado, algo de resoluto. Isabela, eu não tenho todas as respostas. Eu não sei como fazer você acreditar em mim, nem sei como fazer você esquecer a dor que causei. Mas eu sei o que sinto, e eu sei que, de alguma forma, você ainda sente o mesmo. O amor que tivemos, a conexão que compartilhamos, isso não se apaga. Eu sei que você ainda sente isso. As palavras de Lucas ecoaram em minha mente como um grito silencioso. Eu sentia o que ele dizia, mas também sabia que, por mais que as palavras fossem bonitas, por mais que ele quisesse tentar, a realidade era muito mais complicada. Eu tinha a sensação de que, embora ele tivesse se lembrado de algumas coisas, o que ele não sabia era o peso da perda que eu carregava. O que ele não entendia era que, para mim, a perda dele foi muito mais do que uma simples separação. Foi um corte profundo, algo que me deixou marcada de uma forma que ele nunca poderia compreender. E então, naquele momento, algo inesperado aconteceu. Lucas se aproximou de mim, seus olhos fixos nos meus, e ele disse: Eu me lembro de nós, Isabela. Eu lembro do que compartilhamos. Eu sei que te perdi, mas quero tentar de novo. Se você me der uma chance, eu vou te mostrar que podemos ter algo mais forte, algo mais verdadeiro do que antes. Eu só preciso de uma oportunidade. Essas palavras foram como um golpe direto. Eu sabia que ele estava falando com o coração, que ele estava se entregando a mim de uma forma que nunca havia feito antes. Mas eu também sabia que, mesmo que ele quisesse, mesmo que ele estivesse disposto, eu não poderia simplesmente apagar as marcas do passado. Eu não poderia simplesmente voltar atrás no tempo e reescrever nossa história. Eu preciso de mais tempo, Lucas, eu disse, com a voz trêmula. Eu ainda tenho muito a processar. Eu sei que você quer tentar, mas não sei se consigo seguir em frente assim, com tudo o que aconteceu. Ele assentiu, entendendo a dor que eu carregava,
e se afastou ligeiramente, mas sem perder o contato visual. Eu entendo, Isabela. Não vou pressionar você, mas por favor, me dê uma chance. Não só para nós, mas para mim também. Eu preciso tentar, e sei que, se você me der tempo, vou conquistar a sua confiança novamente. Eu olhei para ele, e pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Não sabia se estava pronta para dar a ele a chance que ele pedia, mas sabia que não podia simplesmente ignorar o que ele significava para mim. Eu me virei para ele, o coração ainda pesado, mas com algo novo crescendo dentro de mim. O que fazer? Continuar resistindo à dor ou finalmente dar a ele a chance que ele pedia? Eu sabia que ele queria mais, mas seria possível voltar a confiar em alguém que me destruiu? Eu estava pronta para fazer essa escolha, mas uma parte de mim ainda duvidava. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e dourado, mas eu ainda não sabia o que fazer com os sentimentos que estavam me consumindo. Quando me olhei no espelho aquela manhã, vi os reflexos de uma mulher que estava profundamente dividida. Lucas havia se esforçado, e eu, por mais que quisesse, não sabia mais se podia acreditar nele. Tudo o que ele me pediu, em todos aqueles dias, era uma chance. Uma chance de provar que ele poderia ser o homem que eu merecia, que ele poderia reconquistar o amor que tínhamos compartilhado, que poderia apagar as feridas do passado. Mas será que isso era possível? Eu ainda tinha dúvidas. Eu sabia que Lucas estava tentando se lembrar de tudo, mas o que mais me angustiava era a sensação de que ele não tinha memória do impacto profundo que ele teve em minha vida, da dor que me causou ao me deixar sozinha. Eu havia tentado seguir em frente, mas ele, com seus olhos tristes e sinceros, não deixava que o passado fosse facilmente enterrado. Quando ele me olhou naquela manhã, com os olhos marcados pela vulnerabilidade, eu senti o peso da escolha que estava diante de mim. Eu podia seguir em frente, sem ele, esquecendo o que um dia tivemos, ou podia correr o risco de me entregar novamente a ele, ao nosso amor. O que me prendia à ideia de dar-lhe uma chance era o medo de errar novamente. Eu já tinha caído antes. E se, mais uma vez, ele não fosse capaz de se entregar como eu precisava? E se as promessas dele se dissolvessem diante de mim? Isabela, ele disse, sua voz firme, mas cheia de uma suavidade que eu não conseguia ignorar. Eu sei que não posso mudar o passado, mas quero tentar. Eu sei que, no fundo, você ainda sente algo por mim. Eu vejo isso nos seus olhos. Não é fácil para você, mas me dê uma chance. Me deixe provar que posso ser o homem que você precisa. Eu respirei fundo, tentando controlar a tempestade dentro de mim. O que ele dizia fazia sentido, mas havia uma barreira, uma linha invisível entre nós que eu não sabia se poderia cruzar. Ele estava pedindo o que eu mais temia dar: confiança, outra chance. E eu sabia que, se desse essa chance a ele, teria que me entregar completamente. Eu não sabia se estava pronta para isso, mas sabia que também não podia continuar vivendo com a dúvida. Eu não sei, Lucas, eu disse, a voz embargada. Eu não sei se posso te perdoar completamente. Eu não sei se sou capaz de dar uma chance ao que tivemos. O que fizemos juntos foi real, e o que você fez foi real também. Eu não posso simplesmente apagar o que aconteceu, como se nada tivesse mudado. Ele deu um passo em minha direção, mas não de forma agressiva. Ele me olhou, como se tentasse me entender, como se o que mais quisesse naquele momento fosse ser capaz de me mostrar que ele ainda era digno do meu amor. Eu não espero que você me perdoe de imediato, Isabela, ele disse, com os olhos sinceros e tristes. Mas o que eu sei é que, por mais que o passado tenha nos separado, eu ainda te amo. E se você me der uma chance, vou te mostrar que posso ser o homem que você merece, o homem que você sempre quis. Eu não quero mais perder você. As palavras dele me tocaram profundamente. Algo dentro de mim se quebrou, mas também se abriu. Eu ainda amava Lucas. A dor, o abandono, a raiva, tudo aquilo ainda estava em mim, mas talvez, com o tempo, isso pudesse ser curado. Lucas estava disposto a lutar, e isso me fez querer acreditar que talvez ele fosse capaz de reconstruir o que tínhamos, mas, mais importante, que ele fosse capaz de reconstruir a mim.
O que me mantinha hesitante não era a falta de amor, mas o medo de que as velhas feridas voltassem à tona. E, ainda assim, o desejo de tentar, de arriscar mais uma vez, estava crescendo dentro de mim. Afinal, o que é o amor, se não uma sequência de tentativas, falhas e superações? O medo nunca vai embora, mas o que realmente importa é como você lida com ele, como decide seguir em frente, apesar de tudo. Eu te amo, Lucas, eu disse, finalmente, com uma sinceridade que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. E, apesar de tudo, eu quero tentar. Quero acreditar que podemos reconstruir isso, reconstruir nós dois. Não sei o que o futuro nos reserva, mas quero ver onde isso pode nos levar. Não vai ser fácil, e eu sei que vai demorar, mas se você estiver disposto, eu também estou. Ele sorriu, não com uma expressão triunfante, mas com um sorriso de alívio. Como se ele soubesse que, naquele momento, um novo capítulo estava começando para nós. Ele me olhou com uma intensidade que me fez sentir que finalmente ele havia entendido o que significava ser digno do meu amor. Obrigado, Isabela, ele disse, sua voz quase inaudível. Eu prometo que farei tudo o que puder para que isso funcione. Vou fazer você acreditar em mim, vou te mostrar que nosso amor ainda vale a pena. Eu não vou mais te abandonar. Aquelas palavras, simples e profundas, marcaram o começo de uma nova etapa para nós. A dor ainda estava lá, mas agora havia algo mais: esperança. Esperança de que o que aconteceu no passado não nos definia, que a dor poderia ser superada e que, com o tempo, poderíamos construir uma nova história. Nos meses seguintes, nossas vidas começaram a se reconstruir. Eu e Lucas passamos a reconstruir o que foi perdido, pouco a pouco. Às vezes, os fantasmas do passado ainda apareciam, mas estávamos aprendendo a lidar com eles. A confiança não se reconstrói da noite para o dia, e cada passo que dávamos juntos era uma pequena vitória. Mas, mais importante, era a sensação de que, finalmente, estávamos na mesma página. Ele estava disposto a lutar, e eu estava disposta a acreditar. Havia dias em que a insegurança ainda me consumia, mas, em outros, havia algo mais forte, o desejo de um futuro juntos, de algo novo, sem as sombras do passado nos perseguindo. Eu sabia que o caminho seria longo, que teríamos que lidar com os fantasmas que nos assombravam, mas Lucas e eu agora estávamos prontos para enfrentar tudo isso juntos. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que o amor que compartilhamos, aquele amor que eu um dia pensei ter perdido, estava realmente florescendo novamente. Eu olhei para Lucas, e ele segurou minha mão com uma firmeza que nunca havia mostrado antes. Nós ainda temos muito a percorrer, Isabela, ele disse, mas com você ao meu lado, eu sei que podemos superar tudo. Eu olhei nos olhos dele, pela primeira vez em muito tempo, soube que estávamos prontos. O futuro ainda era incerto, mas, juntos, sabíamos que poderíamos construir um novo começo. Eu sorri, sentindo um peso ser levantado do meu peito. Sim, nós podemos.